Albert Boilesen var en person, der gjorde stor indtryk på en lige fra første færd. Og han mindede meget om den amerikanske skuespiller Kirk Douglas, ja. Ja, han var jo en flot fyr og en meget dygtig mand. Og vel også en meget idealistisk mand, når det drejede sig om hans politiske synspunkter og hans arbejde. E o Boilesen era uma figura boa, agradável, simpática, falante, extrovertido, gostoso. Empresário que havia trocado a Dinamarca pelo Brasil, homem que havia criado centro de integração entre empresa e escola, homem que, em função de ter filho com deficiência visual, tinha uma grande ação social junto a crianças e adolescentes, apaixonado pelo Brasil, que gostava de futebol, de caipirinha, que ouvia Chico Buarque de Holanda. Ele era um cara muito bacana e pensava como a gente, né? Pensava como a gente. Então, quando pensa como a gente, sempre é uma certa afinidade. Han havde udstråling, han havde det, man kalder karisma. Når han kom ind i et lokale, så for at bruge en kliché, så fyldte han ligesom hele lokalet. Så forstummede samtalerne, så lyttede man til Henning. Så han havde, hvad vi kalder, en meget stærk, naturlig myndighed og udstråling. O Boilesen que está na minha memória era o idealista. Era homem puro e era homem íntegro. En hård mand. Og en mand, som jeg tror, man ikke sådan blev venner med umiddelbart, men en respekteret mand. Cargos ou funções ocupadas. 1942-1950, chefe de contabilidade Firestone do Brasil. 1951-1952, diretor, administração e vendas, fábrica Dantop. 1952 até o presente, Companhia Ultragás. No Grupo Ultra, ele entrou na área de contabilidade e área econômica e terminou como presidente da empresa. He was a very prominent businessman with this Ultra Group, which was well known, of course. Para Henning, porém, mais importante fora conquistar a fraternal amizade de Peri Igel, com quem se sentia tão identificado quanto o próprio irmão de sangue. Disse textualmente: se ele me mandar pular do abismo, eu pulo. Quando a gente discutiu sobre o Peri Igel, a ideia era, não se sabia se era ele, não. O que se sabia, o que a gente tinha informação, é que o Grupo Ultra estava financiando a UBAN. Metade da população brasileira usa gás com efeito. Metade. Quando você tem cerca de 50 milhões de pessoas são atendidas em suas casas com gás com efeito de petróleo. Pouca gente sabe disso. Pouca gente sabe. E a Ultragaz é a empresa líder no ramo, além de ser a pioneira. A companhia ia indo muito bem. E em 65, só na cidade de São Paulo se entregava 32 mil botijões de gás por dia. Ora, isso em 65. Nem imagina o que era um negócio desse. O Grupo Ultra dirige e controla cerca de 20 empresas. Opera no gás, opera no eletrodoméstico, opera na petroquímica. Eletrodoméstico é Ultralar. Ultralar é eletrodoméstico. Vocês vêm aí com aquele que é o presidente da Ultragaz, o meu amigo Boilesen. O Boilesen é o que tem a responsabilidade dentro do Grupo Ultra de presidir a Ultragaz. A primeira de toda pista que nós tivemos sobre o Boilesen não foi sobre o Boilesen, foi sobre a companhia Ultragaz. Por quê? Nós começamos a perceber, nesses relatórios de companheiros que chegavam à prisão, e também nos relatórios dos companheiros que às vezes escapavam de um cerco, que naqueles cercos sistematicamente tinha caminhões da Ultragaz que estavam estacionados perto. Então nós começamos a dizer, ué, esses caminhões é capaz de estarem participando do esquema. Ele fazia propaganda da miscigenação e até não só fazia propaganda, como inclusive ele ostentava, eu várias vezes vi,
Ele, por exemplo, gostava de mulatas, mas não era uma coisa escondida, era uma coisa efetivamente quase que oficial. Jamen, jeg hørte en masse forskellige ting, og jeg oplevede det også jo. Altså, det hed sig, at Henning havde 2 husstande. Henning havde en kone, som var på hans egen alder. Henning var på det tidspunkt først i 50'erne, 52-53. Og med hende havde han også et par børn. Men Henning havde så ligesom forladt den husstand og havde etableret sig i en ny husstand med en yngre kone. Jeg husker ikke, om han havde børn med hende. Men han var stadigvæk loyal med den første kone. Besøgte hende af og til og opretholdt hende økonomisk og så videre. Ele teve esse segundo Porto. Eu gosto de falar Porto porque não tira a graça e, ao mesmo tempo, não tira a oficialidade do primeiro Porto, que ele nunca se separou. Mas ele conheceu uma mulher que teve mais um filho dele. O futebol é o jogo predileto dos paulistas. Um estádio magnífico, como este de Pacaembu, pode comportar 80.000 torcedores entusiastas nos grandes dias de campeonato. Talvez começar a perder o jogo, ele já descia aquela porra lá e chegava essa divisória, tem aquelas grades de ferro assim, pulava por cima daquela bosta lá e já descia para dentro da geral. Você chegava e brigava com todo mundo? Ah, meu amigo, você podia, não demorava muito, já tinha aquele rolo formado. E se o Palmeiras continuasse perdendo, você já podia ir embora para Barra Funda que você ia encontrar ele lá. Você sabe o que eu digo da Barra Funda, a delegacia de Barra Funda. Porque ele ia preso em briga no estádio, lá no Pacaembu. O presidente João Goulart, que defende com ardor as reformas de base, principalmente a reforma agrária, comparece à grande concentração popular e ali expõe os altos propósitos do seu governo nesse sentido. João Goulart era uma ameaça porque era leniente. Esse era assim o âmbito, o espírito dentro das empresas. Achavam que o Jango ia implantar aqui a República Sindicalista, que se chamava na época. O Jango não tinha condição de implantar república sindicalista nenhuma, ele mal se aguentava lá, né? Mas a percepção era essa, eles achavam que havia um risco iminente do Brasil ir para o comunismo. Como estava o mundo? Eu costumo dizer isso, ele estava em 2 hemisférios ideológicos. Você tinha que escolher um dos dois, não tinha meio termo, não. Ou você era de um ou era do outro. Né? E isso tem a reflexão sobre o país. Also, you have to look at, there was a gentleman by the name of Fidel Castro who had taken over in Cuba. And in Brazil, early in the early 60s, there was a lot of turmoil, political turmoil, urban turmoil. And there's a lot of concern that type of turmoil might spread and become a very infectious type of thing. Formou grupo de empresários para poder, então, estruturar uma reação à implantação da República Socialista do seu Jango Goulart. Aonde nos levarão as crises, o descalabro administrativo, a desordem? Aonde nos levará a omissão das chamadas elites? O tempo é pouco. O Brasil não pode esperar mais. Então, dentro das empresas, pensava-se assim, o empresário pensava assim, porque efetivamente ele temia a catástrofe. Ou seja, um governo comunista, ou que outro nome queira se dar. Começou-se aí o contato, por meio intermédio, do civil com o militar. Então tinha jornalistas, tinha empresário que estavam mais ou menos da causa. E vários grupos desses se reuniam às vezes para trocar ideias. Eu participei aqui em São Paulo. Essa percepção de que a ditadura militar ela não é um fenômeno estritamente militar, aliás, é uma das coisas que a gente mais deve destacar, né? Tanto quanto o golpe não foi apenas militar, foi civil-militar, com apoio dos empresários. Foi mais do desejo do